Graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente. Nós vamos meditarmos na palavra de Deus e vamos falarmos hoje sobre o veneno mortal. Amém? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que está no livro de Tiago, capítulo 3, verso de número 7. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontínuo, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feito à semelhança de Deus. De uma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Graças a Deus. Aqui no livro de Tiago, capítulo 3, no verso 7 até o verso 12, onde nós lemos, Tiago, ele está nos alertando e também nos ensinando como nós devemos nos procedermos. E ele está dizendo que, no versículo 8, que a língua nenhum homem pode domá-la. Ele fala que todas as espécies de animais são domadas pelo homem. E isso é verdade. Nós vemos aí tantos animais que os homens já domaram. Mas ele fala que de modo nenhum a língua pode ser domada. Ela é carregada de um veneno mortal. E lendo esta palavra, nós podemos neste momento analisarmos sobre a nossa vida cristã. Ele está dizendo que a nossa língua, ela tem veneno. Então, nós temos que dar uma olhada para dentro de nós e vermos se nós temos feito com que este veneno ele tenha sido esguinchado. Porque enquanto nós estamos com a nossa boca fechada, enquanto nós estamos vigiando naquilo que falamos, o veneno ele não é esguinchado. Mas a partir do momento em que nós abrimos a nossa boca e nós começamos a falar palavras que não são palavras que edificam, palavras que traz vida, e sim começamos a difamar, a mentir, a amaldiçoar, nós estamos soltando venenos. E o apóstolo Tiago ele está dizendo assim, que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e nem água amarga. Olha, de uma boca que foi feita para abençoar, ela não pode amaldiçoar. De uma boca que ela é feita para falar bem, ela não pode falar mal. Olha, o que ele está dizendo aqui é que nós fomos chamados para abençoar. Nós fomos chamados para falar bem, não para amaldiçoar e nem para falar mal. Ele diz, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Ele está dizendo assim, tampouco um cristão que foi chamado para fazer algo, ele venha produzir algo que ele não foi chamado.
E isso nós sabemos para que nós fomos chamados, para que nós fomos escolhidos, é quando nós lemos lá no livro de Mateus, capítulo 5, do verso 43 ao 47, que diz assim: olha o que o Senhor Jesus Cristo disse: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudarmos somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? E nisso Tiago está dizendo para que nós fomos chamados. Nós, como cristãos, nós recebemos uma ordem de como nós devemos nos procedermos. Quando nós intitulamos essa mensagem o veneno mortal, é porque todo cristão tem um veneno dentro de si, mas é necessário que ele vigie, que ele não abra sua boca, porque se ele abrir a sua boca não vigiando, ele poderá esguinchar esse veneno. Olha, veja bem a ordem que o Senhor Jesus Cristo nos deu, lá no livro de Mateus capítulo 5, verso de número 48, quando ele diz assim: portanto sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Ele está dizendo para nós sermos perfeitos. Sabemos que pela nossa natureza humana a dificuldade é muita, mas ele está dizendo sobre uma perfeição, algo que nós precisamos vigiarmos e até mesmo praticarmos em seguir a ele. Lá no livro de Mateus capítulo 5, versículo 43, está dizendo assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então o Senhor Jesus Cristo está dizendo que em vez de você odiar o seu inimigo, você tem que orar por ele, orar em favor dele. É difícil? Jesus nunca disse que seria fácil. É muito difícil nós sermos cristãos. É muito difícil nós procedermos do jeito que o Senhor Jesus Cristo falou para nós fazermos. Ele diz assim: olha, orai pelos que vos perseguem, não é verdade? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Talvez aquela pessoa que te persegue dá a impressão de que Deus te ama mais do que ela, não é verdade? Mas do mesmo jeito que aquela pessoa que te persegue, que te odeia, Deus ama ela do mesmo jeito. E assim como Ele ama, e nós somos cristãos, nós somos pessoas que estão pelejando para servir ao Senhor Jesus, nós temos que nos esforçarmos para orar, para amar todas as pessoas. Não somente aquelas que amam nós, mas nós temos que amar até mesmo aquelas que nos perseguem e nos odeiam. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem o publicano também os mesmos? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não façam os gentios também o mesmo? Aqui no versículo 48 ele diz: portanto sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Amém? Então, queridos irmãos, não é fácil servir ao Senhor Jesus, mas é a realidade. Nós temos que amar os nossos inimigos. Então, vamos vigiar naquilo que nós falamos. Vamos deixar de amaldiçoar e vamos abençoar. Vamos deixar de falar mal e procurar alguma qualidade nas pessoas e começar a estampar as suas qualidades, em vez de difamarmos, fabricarmos defeitos, e até mesmo pessoas que têm defeito, nós estamparmos os seus defeitos. Não, nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para amar. Volto a dizer, não é fácil, mas nós temos um mandamento, e é esse mandamento que nós temos que seguir. Olha, fique na paz do Senhor Jesus Cristo e vigie o seu veneno mortal. Amém?
Que Deus te abençoe e te guarde.